Olá, nós vamos continuar nossos estudos sobre razão e proporção na química e agora nos gases ideais. Interessantemente, pode ser estudado na física. Essa parte da disciplina da química também intercala com a disciplina de física. E as leis dos gases ideais são um muito bom exemplo de razão e proporção. Aqui já deixei escrito o material para facilitar em termos de velocidade, de dinâmica de aula, né? Então, o que é um gás ideal? Tem os gases reais e os ideais. Os ideais são aqueles que seguem as equações teóricas relativas ao estudo deles. Quando nós fazemos experiências, sempre tem erro do experimentador, erro das características do laboratório, erro dos aparelhos utilizados para as medidas e da própria medida em si. Então, aproximadamente, as equações obtidas desses experimentos, ela chega a valores, vamos dizer, bastante ideais, bastante interessantes, em termos de harmonia, em termos de simetria. Então, os gases que se comportam dessa maneira normalmente são gases a alta temperatura e baixas pressões, próximos, né, dos gases ideais. Mas os gases ideais são um modelo de estudo que propiciou o estudo dos gases de um modo geral. Podemos esquecer que um combustível, né, num carro, por exemplo, ou qualquer motor que seja, ele vai se transformar em gás. E o estudo dos gases é fundamental, foi e ainda é, para a evolução da humanidade e evolução tecnológica, principalmente das propulsões. O que é o gás ideal? É um estado físico em que a distância entre as partículas é infinita em relação ao diâmetro das mesmas. Parece um exagero, né, dizer que é infinito, mas existe uma explicação para isso. Quando você tenta, através da pressão, transformar um gás em líquido, que teoricamente faria sentido, porque você faria com que na pressão as partículas se aproximassem tanto que, pela aproximação das partículas, ela se tornasse líquido. A substância ou gás, né, houvesse uma liquefação dele. Não, até hoje não tem tecnologia capaz de fazer isso, de só através da pressão liquefazer um gás. Isso acontece com fortes pressões e baixíssimas temperaturas. Só pela pressão não é possível. Daí então isso aqui é, vamos dizer, também um modelo, né? Quando nós falamos desse estado aqui. Mas ele é a base também do que nós chamamos teoria cinético-molecular dos gases, esse conceito. O que é a teoria cinético-molecular dos gases? Ela tem postulados para esse modelo e são considerados gases ideais aqueles que seguem de perto esses postulados. Ou seja, o volume das partículas do gás é desprezível em relação ao volume do próprio gás, né? Aqui voltamos àquele conceito de gás. As partículas se movimentam em trajetórias retilíneas randomicamente, interrompidas quando colidem entre si ou com as paredes do recipiente. O choque entre as partículas é perfeitamente elástico, isto é, o somatório da energia cinética antes e depois é a mesma. E a energia cinética média das partículas de um gás ideal é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Aí nós não vamos entrar em detalhes das explicações, porque não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é outro. O tema da nossa aula, razão e proporção em função das leis dos gases ideais. Não podemos esquecer dessa informação aqui, ó, que a temperatura absoluta é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Nós vamos desprezar o vírgula 15. E para estudar um gás, nós estudamos as suas variáveis de estado. São principalmente três, né?
Eu coloquei aqui número de mols também, porque evidentemente que está associado com essas três variáveis principais: temperatura, pressão e volume. E aí tem um histórico, a evolução da química começa depois da alquimia, né, em termos científicos, com Robert Boyle, um irlandês, e que vai estudar pressão e volume a temperatura constante. E aí nós começamos então o estudo das leis dos gases ideais, primeira lei de Boyle, com a função de mostrar que está dentro de razão e proporção. Boyle era um irlandês, nasceu em 1627, morreu em 1691. Ele era atomista, acreditava na existência de átomos, mesmo antes que John Dalton, né, em 1803/1808, a literatura varia em relação a essa informação, lança o modelo atômico baseado nas leis das proporções. E Mariotte era um francês, nascido em 1620, falecido em 1684. Ambos estudaram os gases de maneira semelhante e chegaram aos mesmos resultados. Na mesma época, só que naquela época a gente não tinha internet, o sistema de comunicação era falho, o pessoal escrevia carta, demorava, mandava para a revista ou para um jornal. A divulgação das ideias era muito lenta, né? Então, eles trabalharam quase ao mesmo tempo e quase da mesma forma, e chegaram às mesmas conclusões. Então, evidentemente que na Inglaterra eles chamam de lei de Boyle, né? Na França de lei de Mariotte. Aqui nós não temos nada a ver com isso, vamos prestigiar os dois, lei de Boyle e Mariotte, chamada transformação isotérmica. A temperatura constante, né, diz que a massa de um gás ocupa um volume inversamente proporcional, que faltou inversamente, à sua pressão, a temperatura constante em um sistema fechado. Esse é fácil, né? Se nós pegarmos uma seringa, sem agulha, evidentemente, tamparmos a saída lá e apertarmos o êmbolo, a temperatura ambiente constante, a gente vai ver que aumentando a força sobre o êmbolo, ou seja, a pressão, né, que aí nesse caso a pressão é força sobre a área daquele gás, o volume dele vai diminuir. E se soltarmos, ou seja, vai diminuir a pressão, ela retorna. Claro que tem o atrito da borrachinha do êmbolo envolvido ali, né? Mas esse é um experimento não muito difícil de fazer para entender. Agora, as medidas não serão idênticas, porque não somente o ar que está ali não é um gás ideal, como também tem a questão do atrito. Mas a ideia é essa, né? Então, quanto maior a pressão, menor o volume de um gás. É intuitivo isso, né? Você faz uma força sobre uma massa gasosa, a tendência do volume é diminuir. Então, ele descobre que o produto pressão vezes volumes é constante, ou seja, nesse caso, P é inversamente proporcional a V. O gráfico que você está vendo aqui, P sobre V, você vai encontrar V sobre P também, mas eu preferi colocar P sobre V relativo a esse esquema da seringa, né, do êmbolo, o que significa que nós temos lá a variável dependente, vai ser a pressão em relação ao volume. Mas lembra que a constante é a temperatura, né? Então, essa curva formada aqui, ó, é uma isoterma, ou tem o formato de uma hipérbole. E ela apresenta essa característica aqui, ó, do lado direito. P1, V1 é igual a P2, V2, que é igual a P3, V3. Né? 3 pontinhos é igual a PN, VN, que é igual a uma constante, e essa constante é a temperatura. Também não vamos entrar em detalhes, você pode traçar várias isotermas, cada uma temperatura diferente para o mesmo gás. Então, o que nós queremos compreender aqui? Que o raciocínio de proporção vai nos fazer entender essa relação física da realidade, que é a relação pressão-volume no estudo de um gás ideal.
O exercício diz assim, ó, uma massa de gás ocupa um volume de 10 litros à pressão de 1,5 atmosfera. Sofre uma transformação isotérmica, aí ele já está avisando que é para seguir a lei de Boyle-Mariotti. E no final tem a pressão duplicada. Qual o volume final do gás? Então os dados que nós temos do exercício é assim, vamos chamar P1, a primeira pressão, 1,5 atmosferas. Vamos pegar P2, é 1,5 vezes 2, porque foi duplicado. 1,5 vezes 2, 3 atmosferas. Podemos fazer a conta aqui do lado. Mas ele é bastante trivial, né? Aqui o volume 1 associado à pressão de 1,5 atmosfera, 10 litros. Veja que não tem outro jeito, a única coisa que vai poder perguntar aqui é algo relativo ao volume final, ao volume 2, que é o que se quer saber. Então o que nós temos aqui, ó? P1 V1 é igual P2 vezes V2. Colocando os dados de maneira que bastante simples, 1,5 atmosfera vezes o volume de 10 litros. Olha, o correto seria colocarmos esse 10,0 aqui, tá? Vou até arrumar aqui em cima por causa desse 1,5. Isso é igual a 3 atmosferas, 3,0, vezes o volume final aqui, que é o volume 2. Agora, podemos fazer uma simplificação aqui, ó, que vai dar 2, né? Concorda? Então, nós teremos que V2 vai ser igual a 10 litros. Podemos também simplificar dividindo ambos os termos por atmosfera, dividido por 2. E a resposta vai ser em litros, né? Então o volume final do gás vai ser 5 litros. Observe que isso é bem simples de entender. Se eu dupliquei a pressão e volume é inversamente proporcional, o volume fica dividido por 2. Como o volume é 10 litros, evidentemente que metade é 10 dividido por 2, certo? Agora, a outra lei que nós vamos estudar é a lei de Charles Gay-Lussac. Nós costumamos chamar apenas de lei de Charles. Ambos são franceses e também estudar depois de um bom tempo os gases e só que nesse caso essa lei de Charles é uma transformação isobárica, né, em que a gente varia o volume e a temperatura com a pressão constante. Gay-Lussac também estudou essa transformação e ele assumiu que estudou depois de Charles. Ambos são franceses, vou colocar aqui só para a gente saber mais ou menos a data, né, em que eles viveram. Charles viveu de 1746 a 1823. Vocês imaginam a precariedade dos aparelhos da época, né? Gay-Lussac, também francês, viveu de 1778 a 1890. Só para a gente saber um pouquinho a história dos que fizeram a ciência, né? E aí, essa lei de Charles, principalmente aqui no Brasil a gente estuda a lei de Charles, mas o Gay-Lussac também fez isso, mas como ele mesmo assumiu, foi depois dos estudos de Charles,
é a chamada transformação isobárica, baros, traduzido para o português como pressão. Barômetro é um medidor de pressão. Então, ISO é igual, né? Então, vai acontecer a idêntica pressão. Posso fazer essa transformação. A pressão atmosférica, por exemplo, né? Tem um êmbolo de um aparelho que tem um êmbolo que seja de vidro, eu coloco para aquecer, por exemplo, esse aparelho dentro da água, um banho-maria, com uma massa de gás, pode ser atmosférica lá dentro, e quando a temperatura aumenta, nós vamos ver esse êmbolo subindo e o volume do gás aumentando. Então, isso mostrando que a maior temperatura aumenta o volume de um gás. Aí, nesse caso, né, quando isso acontece, nós temos essa transformação, a pressão atmosférica constante para aquele local. Ela é enunciada assim, ó, o volume ocupado por uma massa, uma determinada massa de gás. Eu cheguei lá em cima para ele falou, não é que ele falou, a gente interpreta assim a lei deles, né? Aqui já foi traduzido, retraduzido e usado na forma didática. O volume ocupado por uma dada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Quando a temperatura é em Celsius, a coisa muda um pouquinho em termos de gráfico, né? O raciocínio é o mesmo. Mas quando se coloca a temperatura absoluta, aí nós temos um gráfico de uma reta passando, não pode passar pela origem, né? Porque senão o volume dá zero, mas tendendo à origem, a pressão constante. Isso significa que V e T são diretamente proporcionais, né? Ou seja, V diretamente proporcional a T. O volume aumenta porque T aumentou. Aqui já não podemos mais trocar a variável dependente pela variável independente, né? V diretamente proporcional a T significa que V, a razão VT é constante. Com mais detalhes, o estudo desses gases pode levar até a umas buscas, igual o caso de Einstein, né? Chegou a um novo estado da matéria chamado aglomerado de Bose-Einstein, que é o seguinte, ó, a variável independente é a temperatura e a variável dependente da temperatura é o volume. Pode-se alterar? Sim. Significa que se eu conseguir fazer com que o volume de gás diminua, eu estou diminuindo a energia cinética deles, a temperatura diminui. Isso aqui é uma reta. Isso aqui você vai falar, passar pela origem, vai falar uma bobagem muito grande. Porque se chegar na origem, significa, primeiro, que a temperatura absoluta vai ser 0 Kelvin, uma temperatura ainda não obtida. Mas o pior, né? Como é que o volume se torna zero? Como é que você tem uma massa que desaparece? Não pode. Então, estudando esse próximo aqui, ó, de zero absoluto, né? Agora as equações de Bose e Einstein. Bose foi o indiano que fez as equações do raciocínio de Einstein. E aí eles previram um aglomerado que foi testado na década de 90 do século passado e descobriram que formam um novo estado da matéria, não é que o volume zera. Tá? Apenas comentários. Essa curva aqui chama isobra,
Lembrando que a curva lá de cima chama isoterma. E aqui nós temos então o seguinte, ó, a variação de volume dividida pela variação da temperatura. É a mesma coisa que V1 sobre T1 tem que dar a mesma coisa, que é igual a uma constante, e essa constante é a pressão. Okay? Só relembrando aqui, ó, lembra disso? Podemos fazer a razão incremental aqui, ó. Né? Aqui, ó, T2, aqui T1, aqui relativamente a T1 eu tenho V1, relativamente a T2 eu tenho V2. Aí nós podemos fazer então o mesmo raciocínio aqui, ΔV, a variação do volume sobre ΔT, é também igual ao que? V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Isso aqui é igual a constante do mesmo jeito. E essa constante, vou chamar aqui a tensão, é a pressão. Então, por experimentos, chegamos a essa relação diretamente proporcional para os gases ideais. Vamos aqui fazer um exercício 7, sobre os gases ideais. O exercício 7 diz assim, ó, uma massa gasosa a 27 graus Celsius, foi dado em Celsius, hein? Então temos que passar para temperatura absoluta. Tem seu volume expandido de 7 litros para 11 litros. Então o volume expandiu. Então, a temperatura evidentemente aumentou sobre pressão constante. Aí a pergunta é, qual é a variação da temperatura? Não foi só a temperatura, né? Mas pediu a variação, ou seja, o V final menos o V inicial, ou V2, ou T, né? T2 menos T1. Então, de qualquer forma, nós temos que saber, nós temos que encontrar o valor da temperatura final. Vamos fazer a solução. Veja que é simples. Os dados que nós temos são assim, V1, ou seja, o V inicial, 7 litros. Veja que eu não deveria ter colocado sem o zero na frente para considerar que seja o algarismo significativo, né? Seja o zero, né? O melhor, significativo não, o duvidoso seja o zero. A esse primeiro ponto aqui, ó, T1 é igual a 27 graus Celsius. Aí rapidamente nós já utilizamos a fórmula. Então esse T1 aqui está errado, esse T não pode ser maiúsculo. É Tzinho, né? Normalmente nós fazemos assim. Mas então o T1 vai ser a 27
mais 273 Kelvin. Aí eu colocar aqui o T1 vai ser igual a 300 Kelvin. E o T2 eu não sei. Nós achamos o T2, depois fazemos T2 menos T1 para achar a variação de temperatura. Não é assim? Então veja só. Com esses dados aqui, ó, basta nós fazermos V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Veja que a demonstração aqui é simples aqui. Os conceitos de razão e proporção aplicando nos processos de análise da química e da física, né? É só quem é quem. Quem é V1? V1 é 7,0 litros sob a temperatura de 300 Kelvin. Isso vai ser igual a V2, 11 litros, dividido por T2. Então, aqui o T2 é igual a... Nós já sabemos como resolver essa igualdade de razões, né? Então, eu vou ter essa multiplicação, 300 Kelvin vezes 11 litros. Vamos dividir ambos os termos por litro, vai sobrar só Kelvin, né? Vou colocar aqui, ó, 11 tirando o litro, vezes 300 Kelvin. Vou colocar 300,0 Kelvin. Aí a gente já vai consertando. Aqui vamos chamar isso de licença didática, né? Dividido por 7. Aí é só fazer a conta. Lembre-se que você tem que fazer a conta, né? 300 por 11 é fácil de fazer. Melhor fazer, bota os dois zeros do lado, você vai encontrar 33. Com dois zeros, 3.300. Aí você faz a divisão por 7, né? Quando você fizer essa divisão por 7, nós vamos chegar, eu já fiz a conta antes, aí você faz na prova, 471,42 Kelvin. Aqui nós poderíamos transformar a aula um pouco mais entediante em fazendo essa conta, mas pode ser feito evidentemente devagarinho, já foi dado matéria sobre isso. Se você não conseguir fazer essa conta, entra no Google ou numa das nossas aulas, tem uma aula lá no nossa playlist de pré-cálculo que ensina a fazer a divisão, o algoritmo da divisão, lá no YouTube, tá? O nome do canal é Tema, com 2 M's, 778. E ali você vai encontrar algoritmo na playlist. Tem várias playlists lá, tem de álgebra linear, tem até de algumas informações sobre química. E lá você vai encontrar o algoritmo da divisão, como fazer a divisão. Algumas vezes a pessoa esquece, né? Então, o que foi pedido foi o ΔT. O ΔT é T2 menos T1. Olha, o T2 foi 471,42 Kelvin. Prevendo que eu ia usar duas casas depois da vírgula, eu teria que colocar 7,00. Mas a gente normalmente não faz isso, né? Menos T1. Qual que é T1? 300. Kelvin. Colocar 00 aqui. Colocar entre parênteses e o Kelvin serve para os dois. Então a variação da temperatura absoluta, você faz isso, mas está bem claro, né? 471 tirando 300 sobra 171,42 Kelvin. E essa é a resposta do exercício. Qual foi a variação de temperatura? Ok? Bem simples, né? Raciocínio simples da lei de Charles Gay-Lussac. O 4.6.3 é a lei de Gay-Lussac. Foi o francês que se especializou em estudar gases. Naquela época, gente, isso era suficiente para
um doutorado, há uns cerca de 40 anos atrás, sequenciar uma parte de uma proteína era doutorado em bioquímica. Hoje nós temos aparelhos que aparelhos fazem isso em poucas horas, não chega a um dia. O indivíduo gastava anos para sequenciar uma parte através de reações. Hoje não temos mais isso. Hoje a situação está mais fácil. Essa lei aqui chama de transformação. O que está faltando ser constante, né? O volume, a transformação isocórica. Onde a pressão e a temperatura varia, ISO é idêntico, coros pode traduzir como volume. Essa transformação isocórica tem um enunciado, né? O enunciado é a pressão de uma dada massa de gás, tudo isso em sistema fechado, né? Eu evidenciei no primeiro enunciado, né? Uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta a volume constante. Hoje nós temos na internet condições de você ver esses experimentos. Você coloca um buscador lá da internet e você consegue ver esses experimentos, se for interessante para você, né? Conhecimento é sempre importante, você não perde, né? Ficar sabendo sobre a natureza é uma espécie de hobby. Vou colocar aqui sobre volume constante, para algumas pessoas, evidentemente, né? Mas buscar conhecimento evita, pelo menos, buscar bobagens. E o indivíduo cresce em termos de cultura. O que significa isso? Significa que P, olha, é diretamente proporcional a T absoluto. Isso significa que a relação P sobre T é constante, e essa constante é o volume. Ok? Então, o gráfico que nós temos sobre isso, o gráfico que mostra o experimento não é uma retinha linda, né? Mas aí a gente o que faz? A gente faz uma regressão linear e aí a gente descobre a reta. Isso aí é algo que o pessoal vai aprender da biológica, das exatas, da estatística, fazer uma regressão linear. É uma ferramenta estatística. Então aqui, ó, tomar muito cuidado para não colocar isso chegando a volume zero, né? Olha a bobagem aqui. Aqui não pode ser V, é P, né? Essa curva é chamada de isócoro. Isso é chamado assim nos gases, né? Porque ela tem um volume constante. O que ela fala? Que ela nos mostra no mesmo raciocínio que nós já fizemos para as grandezas diretamente proporcionais, que ΔP sobre ΔT é igual a P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2, que é igual a uma constante. Da mesma forma, como fizemos em cima, ΔP sobre ΔT é igual a P2 menos P1 sobre T2 menos T1, que é igual a constante. Ok?
Então vamos fazer um exercício, que é um exercício na forma de exemplo, só para aplicar essa lei do volume constante, que é a lei de Gay-Lussac. Esse exercício aqui é o exercício número 8. Ele tem o seguinte enunciado: triplicando a pressão colocar aqui a pressão em ATM, né? Tem outras medidas de pressão, como o bar, por exemplo, de um gás a 37 graus Celsius. Esquecendo, não podemos esquecer que temos que passar para a temperatura absoluta, sob volume constante. Qual será a sua temperatura final? O exercício só tem de diferente, não foram dados numéricos para a pressão, né? Mas falou que ela foi triplicada. Então a solução dele também é uma solução tranquila, principalmente se nós organizarmos o dado. Vamos chamar P1, vou chamar de P. Simples assim. P2, 3P. E qual que é a temperatura T1? T1, 37 graus Celsius. E eu preciso saber T1 em Kelvin. É 37 mais 273,15 Kelvin. A gente deixa o 0,15 de fora, faz essa conta, você vai chegar a 310, vou colocar 1,0 Kelvin aqui, tá? E qual que é a temperatura T2 final? Eu quero saber. Então, nós aplicamos simplesmente o que nós já sabemos fazer tranquilamente. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Quem é P1? P. Quem é T1? 310 Kelvin. Isso é igual. Quem é P2? 3P. Dividido por quanto? T2. Dividimos ambos por P. Nós teremos 1 aqui, né? E 3 vezes 1 lá. Aí nós temos que T2 é igual a 3 vezes 310 Kelvin. Vamos fazer essa bagunça aqui. Melhorou, né? Então, T2 vai ser igual a 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. 930 Kelvin. E essa é a resposta, é a temperatura final. Aí nós paramos aqui e finalizamos o estudo da razão e proporção na química. E até a próxima aula. Essa está demorando para finalizar, não quer finalizar não. Tem que apertar um botãozinho aqui, ó. E não tá indo. Enquanto isso você fica se divertindo aí. Agora não. Conseguimos chegar lá.